Vamos ler a Bíblia, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 21, eu vou ler. Atos capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Nós lemos até aqui. Oi, pessoal. Oi. Pela graça de Deus, por uma semana, eu fui para a África. Então, pela graça de Deus, eu fui para a África do Sul, Malawi e Zâmbia. Eu fui para esses 3 países. Então, a nossa missão começou a missão no Quênia, e depois a gente pregou o Evangelho em Gana. E agora começou a surgir o trabalho do Evangelho no leste da África. E também começou... Então, por último, entrou lá na parte sul da África, no sudeste, né? Então, agora, ano passado, em Lesoto, começou lá no sudeste da África, começou a surgir um novo trabalho do Evangelho. Essa vez, Deus trabalhou de muita forma, muito agradável, e muitas pessoas receberam salvação, e eu fico muito grata porque muitas portas se abriram. Nos Estados Unidos, tem a Igreja Batista. Falou que tem 96 tipos de igreja batistas. 98, desculpa. Por que que se dividiu em 98 partes? Quando a gente escuta, sabe o que é interessante? As pessoas de dentro da igreja não são todas iguais, mas o coração das pessoas de dentro da igreja se divide em duas partes. Embora seja uma pessoa que recebeu salvação, tem pessoas que vivem pela carne, e tem pessoas que depois que receberam salvação, elas rejeitam o pensamento da carne e são conduzidas pelo Espírito Santo. Tem esses 2 tipos de pessoas. A maioria das pessoas, crendo em Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, elas perceberam o Evangelho e receberam salvação. E depois que a gente recebe salvação, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, fazendo a gente ler a Bíblia. Então, a gente recebeu a salvação, a gente tem o coração que a gente vai para o céu. Então, as pessoas que simplesmente têm uma vida de fé vaga, aí, depois que a gente recebe salvação, surge a cobiça da carne, quer comer, quer beber, quer se divertir, surge essas cobiças da carne. E seguindo a cobiça da carne, diante do mesmo problema, diante da mesma situação, a pessoa que pertence à carne, o jeito que ela pensa, e a pessoa que pertence ao Espírito, o jeito que ela pensa, são completamente diferentes. Então, os ministros dentro da nossa igreja, o apóstolo Paulo falou: você é uma pessoa que pertence à carne. Ele frequentemente falou isso na igreja de Coríntios. Então, como dentre vocês não vai ter alguém que pertence à carne? Porque as pessoas que recebem a salvação continuam não recebendo a condução de Deus, mas recebendo a condução, sendo arrastado pela cobiça, pelo pensamento de Satanás. E dessa forma, no começo recebe a salvação, fica feliz, fica alegre.
Mas a pessoa carnal continuamente segue pelo lado carnal. Mas a pessoa que pertence ao Espírito, sendo conduzido pelo Espírito, chega em que ponto? Mesmo que estejam na mesma igreja, a pessoa que pertence à carne tem um pensamento completamente diferente do pensamento de quem tem um pensamento espiritual, e elas acabam brigando. Então as pessoas não podem pertencer à mesma igreja, né? Então aí as pessoas que pertencem à carne pensam da mesma forma e vão viver da mesma forma, e que pensam pelo Espírito vivem pelo mesmo Espírito. Por isso acaba distinguindo entre duas igrejas. Aí depois uma pessoa que vai para a igreja que tem pessoas espirituais, e aí depois tem a carne de novo, e aí de novo flui pela carne, aí divide em 2 de novo, aí vira 2, 4, 8, 16, e assim chegou a 96. Então assim, ontem a gente estava tendo culto de senhores em Pochon. Os irmãos de Pochon, eles participaram da igreja de culto da nossa igreja. A outra vez veio de Sochon, e essa vez veio dessa outra cidade. E demorou 1 hora até chegar aqui. E uma irmã trouxe o seu filho. E ele é universitário. E agora ele trancou a faculdade. Ele não fala nada. E eu conversei um pouco com esse estudante. E com muita dificuldade eu consegui conversar com ele. Aí eu perguntei, você recebeu a salvação? Ele não respondeu. Eu perguntei várias vezes e ele falou, quando eu estava no primário eu recebi salvação. Você não duvida da sua salvação? Ele falou, duvido. Então, depois que a gente recebe salvação, Satanás, dentro dos filhos de Deus que receberam salvação, Satanás continuamente trabalha. Jesus Cristo falou, Simão, ele está querendo vos peneirar. Eles eram quem? Discípulos de Jesus. Então, o Pedro, ele negando a Jesus Cristo 3 vezes. Depois, Jesus Cristo, ele ressuscitou, se encontrou com Pedro no Mar da Galileia e estava junto com Pedro. E quando a gente vê em Atos capítulo 1, o Pedro está fazendo o quê? Depois que Jesus Cristo subiu ao céu, então 120 pessoas estavam reunidas ali, e de repente Pedro, ele se levantou e falou o quê? Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo. Então, a gente precisa de 12 apóstolos. Então, a gente precisa de mais um apóstolo. Vamos orar. E eles oraram e escolheram a Matias. Foi essa palavra que nós lemos hoje. Então, Matias escolheu, Mateus escolheu, Pedro escolheu Matias. Versículo 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Porque Judas Iscariotes morreu, já não tinha mais o 12º apóstolo. Então, Matias, ninguém estava reconhecendo ele como um apóstolo a mais dos 12 apóstolos. E depois, Deus dentre os 12, porque o Judas Iscariotes abandonou Jesus Cristo, né, e vendeu a Jesus Cristo. Aí depois a gente pode ver que o 12º foi o apóstolo Paulo, que Deus escolheu, né, para ser o 12º apóstolo. O Paulo falou em Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, desde que eu estava na barriga da minha mãe, Deus já tinha me escolhido como apóstolo. Desde que eu estava na minha mãe, Deus já havia me escolhido.
Eu não sou apóstolo por escolha humana, não por vontade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que assim eu me tornei apóstolo. É isso que Paulo está falando. Por que Paulo falou isso? Porque Pedro, Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou e ele foi para o céu, então ele estava orando pelos 12º apóstolo, e aí na Pentecostes veio o Espírito Santo, e aí depois disso veio um pensamento de Pedro. Que pensamento? Judas Iscariotes morreu. Então, quando a gente conseguir conduzir o povo de Israel, a gente precisa de 12 apóstolos. Então, vamos tirar por sorte. E escolheram a Matias. Então, antes de vir o Espírito Santo, eles utilizaram o método humano. Isso saiu do pensamento humano. Deus, para colocar no lugar de Judas Iscariotes, Deus tinha escolhido o apóstolo Paulo. Mas porque eles escolheram Matias? Porque Matias estava sendo o apóstolo. A pessoa que Deus realmente tinha estabelecido era o apóstolo Paulo. Mas ele não conseguiu ser reconhecido como um apóstolo. Por isso, em Gálatas capítulo 1, está escrito o quê? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Foi assim que ele começou a escrever sua carta. Então, Deus tinha escolhido não a Matias, mas a apóstolo Paulo. Pelo método humano, foi que Matias foi escolhido. Então, dentro da igreja, então mesmo a gente trabalhando de uma forma bondosa, mas o que não vem da vontade do Espírito Santo de Deus, isso não é da vontade de Deus, isso é rejeitar a Deus. Por isso, na igreja, da nossa missão, os irmãos, depois que receberam salvação, vêm para a igreja, fazem vida espiritual, fazem trabalho voluntário, participam das conferências, participam do culto de oração, pregam, ofertam, fazem tudo isso. Mas o que é importante? Nós fazemos tudo isso, mas uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal, se a gente não souber distinguir entre essas duas pessoas, a maioria das pessoas seguem o pensamento que surge dentro delas e tem esse tipo de vida espiritual. Mas Jesus Cristo falou que todos que quiserem me seguir têm que negar a si mesmo. Por que tem que negar a si mesmo? Porque nós que recebemos a salvação, nós recebendo a condução do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo. Uma vez, quando eu estava em Acoton, naquele dia, eu estava com muita fome, né? Várias vezes eu tive fome. Eu acordei de manhã e estava orando. Então surgiu que coração em mim? Hoje Deus vai me dar muita comida. Surgiu esse tipo de coração. Sem motivo nenhum. E o irmão que estava junto comigo, ele falou, irmão Parque, ele me chamou. Eu falei, sim, irmão. Hoje Deus vai nos dar muita comida. Ah, irmão, você também pensou assim? Ah, eu também pensei dessa mesma forma. Esse irmão falou, com certeza Deus vai nos dar muita comida hoje. Eu também, sem motivo nenhum. Ah, Deus vai nos dar comida, né? Eu pensei assim, eu tive esse coração. E o irmão falou, eu também pensei assim. Ah, então espere e vamos ver. Deus vai nos dar muita comida. E a gente estava assim. Aí perguntaram lá fora, o evangelista está aí? Quem é? Eu fui ver. Era um jovem, era madrugada, mas ele veio nos procurar. Aí eu falei, tá frio aí fora, entra. E ele entrou. Esse jovem, ele vivia na aldeia da frente da nossa, e ele falou o quê?
Tem uma senhorita, Copuni, e o irmão dela foi para o exército e morreu num acidente de carro. E do exército até a aldeia eles trouxeram o corpo dele e impediram que esse corpo entrasse na aldeia. As pessoas que morrem fora da aldeia jamais podem entrar mortos dentro da nossa aldeia. Então ela não pôde entrar. E aí aquele caixão deixaram embaixo da árvore na porta da aldeia. E os adultos da aldeia queriam fazer o funeral dele, mas não sabiam como fazer. Tinha que fazer o funeral. As pessoas que estão dentro da nossa aldeia sabem como fazer o funeral, mas as pessoas de fora da aldeia não sabem como fazer o funeral. Então os jovens se reuniram e por 24 horas ficaram vigiando o corpo, mas ninguém sabia como fazer o funeral. Aí um adulto falou, ali na outra aldeia da frente, tem umas pessoas que acreditam em Jesus. Vai lá pedir para aqueles jovens evangelistas fazerem esse funeral para a gente. E aí aqueles jovens vieram nos buscar. E a gente seguiu aqueles jovens, e a gente entrou na porta da aldeia, e a gente escutou a voz de choro lá de longe. E assim que a gente entrou na aldeia, tinha uma mesa posta. Nossa, naquele dia, a gente tomou muito café da manhã, a gente comeu muito no café da manhã. E aí a gente prestou 5 cultos naquele funeral. E aí, quando a gente levava o caixão no caminho, a gente dava o culto de novo, aí a gente andava de novo e dava o culto de novo. E a gente comeu muito naquele dia. E aí depois a gente pensou como, Deus, Ele conduziu tudo dessa forma para nos dar comida. Deus, Ele nos deu esse coração. Então, tem muitos pensamentos que surgem dentro de nós. Esses pensamentos vêm de Satanás, porque surge da cobiça da carne. Quem quer que seja, que quiser me seguir, tem que se negar, tem que deixar o seu pensamento. E tem que receber a condução de Deus, a condução do Espírito Santo. Então, quando você recebe a salvação, primeira coisa, você tem felicidade, paz, gratidão no coração. Mas depois que você recebe salvação, você não comete pecado, você não quer mais cometer pecado, né? As pessoas vão mudando assim, mas depois, o que acontece? Depois que elas recebem salvação, depois de um tempo, quando a gente começa a correr pela fé, a cobiça da carne, eu tenho que abandonar isso, e recebendo a condução do Espírito Santo, se eu receber essa condução do Espírito Santo, se eu receber a condução do servo da igreja, pouco a pouco, o Espírito Santo de Deus está me conduzindo. Esse coração é o Espírito Santo que está me dando. Deus está me dando esse coração. Recebendo essa condução, a pessoa que vive dessa forma. Eu recebi o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Mas, porque continuamente sai a cobiça da carne, as pessoas que seguem a cobiça da carne, no começo não aparecem, mas depois de um mês, depois de um ano, depois de 10 anos, depois de 20 anos, a pessoa que pertence à carne, ela flui para uma pessoa que completamente vive seguindo a carne. Mas a pessoa que recebe condução do Espírito Santo, continuamente vive recebendo condução do Espírito Santo. Atos capítulo 1 que nós lemos hoje, o Pedro, no começo, no Mar da Galileia, ele se encontrou com Jesus Cristo lançando as suas redes. Por 3 anos ele seguiu a Jesus Cristo e depois Jesus Cristo morreu na cruz. E Pedro negou a Jesus Cristo por 3 vezes. E depois o Pedro, Jesus Cristo ressurgiu para Pedro depois que ele ressuscitou. Antes de Jesus Cristo ressuscitar, ele falou para Pedro, tu me negarás 3 vezes.
E Pedro falou que todos podem te negar, mas eu não te negarei. Mas Jesus falou, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro falou assim, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. Naquele tempo, o zelo humano, apoio, né, que ele se apoiava em si mesmo. Esse pensamento foi um pensamento que veio do pensamento humano. Não é um pensamento que veio do Espírito de Deus. Então, mesmo que receba a salvação, a carne ainda gosta de comer, gosta de dormir. Ainda é assim. Essa vez eu fui para a Zâmbia. Lá na Zâmbia, tem uma grande faculdade, tem um reitor de uma grande faculdade. Esse reitor, ele queria se encontrar comigo, por isso ele viajou de avião para vir ao meu encontro. Mas essa vez eu fui para a Zâmbia, e como trocou o fuso horário, então a gente começava às 5 horas da tarde a conferência, e 7 horas a gente terminava o culto, então a gente chegava 8 horas em casa. 8 horas na Coreia era 2 horas da madrugada, né? Então eu não conseguia dormir muito, né? E de manhã eu acordava cedo, lia a Bíblia, preparava a palavra. Então todos os dias eu dormia umas 8 horas, né? Então esse reitor veio até mim, mas eu estava com muito sono quando ele veio conversar comigo. Aí eu falei, me desculpe, mas o pastor Park Yong-ju pode pregar o evangelho para ele, e amanhã, às 5 horas da manhã, vamos nos encontrar. E aquele dia o pastor Park Yong-ju, ele pregou o evangelho, ele recebeu a salvação. E de manhã, às 5 horas da manhã, eu me encontrei com ele, e eu falei, senhor reitor, eu tenho que partir às 5h45 daqui. Então, por 45 minutos eu posso conversar com o senhor, já que o senhor veio se encontrar comigo, né? E eu peguei a Bíblia, e quando eu perguntei para ele se ele tinha certeza da salvação, eu preguei para ele, com a certeza da salvação, e ele ficou muito emocionado, né, com isso. Ele falou, na minha vida, é a primeira vez que eu passo os primeiros 45 minutos tão felizes da minha vida. Ele estava tão feliz depois que ele recebeu a salvação. E depois que ele foi embora, o missionário Choi, como eles vivem na mesma região, ele pegou o carro e levou ele até o aeroporto. E ele falou, apaga todo o programa da faculdade, eu vou reestabelecer tudo de novo. Tem que colocar a palestra da educação emocional, ele falou. Ele não só percebeu a verdade que o Jesus Cristo morreu pelos pecados dele, mas quando ele percebeu essa verdade, entrou um novo coração dentro dele. Veio gratidão, felicidade. Depois que eu recebi a salvação, tendo vida espiritual, o que eu frequentemente sinto no meu coração, esse coração não é meu. Antigamente eu nunca tive um coração assim. Esse coração não é meu, meu coração não é assim, é sujo, é mau. Mas entrou um novo coração em mim que não tinha antes. Na China, lá numa montanha, tinha um casal que pegava carvão. Esse casal, eles pegavam lenha e eles colocavam no fogão a lenha, né? E quando eles fechavam a tampa daquele fogaréu, virava carvão, né? Porque apagava o fogo. Então eles viviam dessa forma. Um dia, uma pessoa estava andando e se perdeu e se encontrou com eles. E ficou 3 dias com eles.
E aí ele encontrou novamente o seu caminho e foi embora. E ficando junto com ficando por 3 dias com essas pessoas que faziam carvão, eles receberam salvação, essas pessoas que receberam salvação. E depois, esse casal vivendo lá na China, é muito frio o inverno. E como eles viviam lá no meio de uma montanha, todo dia de manhã, eles tinham que beber um gole de bebida alcoólica para poder vencer o frio. E aí, como vivia só o marido e a mulher, querido, agora tá frio, né? Então, a partir de hoje, quando a gente comer, vamos beber um pouco, tá bom? E lá na mesa, ela preparou o café da manhã, preparou um copinho e deu bebida alcoólica para ele. E esse casal orou diante de Deus. Deus, muito obrigada. E depois que acabou de orar, presta atenção. Aí a esposa falou, querido, hoje por acaso você não está se sentindo mal na mesa? Sim, eu tô. Por quê? Será que a gente fez algo de errado diante de Deus ontem? Não, não fiz nada de errado. Então, o que tem de diferente? Tem esse copinho de bebida alcoólica. Então, eles tiraram aquele copo de bebida e oraram de novo. Então, com aquele copo de bebida, eles ficaram desconfortáveis com algo, mas eles não sabiam o que era até então. Mas depois que tiraram aquele copo, eles não sentiram mais o desconforto e não beberam mais. E depois, continuamente, quando eles colocavam o copo na mesa, eles ficavam desconfortáveis. Então, desde então, eles pararam de beber de vez. Porque Deus estava desconfortável com aquilo. E naquele tempo, um dia, eles foram para a cidade, eles fizeram compras. E assim, pela primeira vez na vida, eles foram procurar uma igreja e conversaram com o pastor. Eles testemunharam, né, que eles vivem no meio da montanha, como eles acreditaram em Jesus. E no final, o marido perguntou para o pastor, pastor, as pessoas que acreditam em Jesus não podem beber? Então, como aquele pastor sabia que como eles viviam no meio da montanha, era frio, eles podiam, se falasse que não podia beber, então eles teriam fardo. Então ele falou, não tem problema, pode beber. Só que aí o casal ficou, não, mas aí o marido perguntou de novo, mas pastor, então qual a bebida que o senhor bebe, pastor? Me fala que eu também quero beber a sua bebida. Porque outras bebidas o Senhor Deus não gosta. Aí o pastor falou, eu não bebo. E ele se assustou. É, pastor? Por quê? Depois que eu comecei a acreditar em Jesus, entrou um desconforto no meu coração. E sempre que eu quero beber, eu sinto esse desconforto. Quando eu coloco a bebida na mesa e oro, então esse desconforto não me deixa beber. Então eu não bebi. Então eu queria saber qual era a sua bebida, pastor. Porque eu pensei que aí não ia mais ter esse desconforto bebendo a sua bebida. Mas se o senhor não bebe, então agora eu sei por que eu não terei mais desconforto. Então foi dessa forma que o Espírito Santo começou a conduzir eles e eles sentiram essa condução do Espírito Santo. Recebendo a condução do Espírito Santo, depois que eu recebi a salvação, eu também, lendo a Bíblia, quanto mais eu lia a Bíblia, sentindo o Espírito Santo de Deus me conduzir, eu podia perceber mais sobre o Evangelho, surgia formas mais fáceis de pregar o Evangelho, as pessoas podiam mais facilmente receber a salvação. Eu pude ver isso acontecendo na minha vida. Então, dentro da minha vida, dentro do meu coração, tinha que coração? Eu ainda tenho a cobiça da carne dentro de mim. Eu gosto de dormir, eu gosto de comer. Os irmãos falam para mim, pastor, eles pensam que eu vivo sem dormir. Nossa, eu gosto tanto de dormir. Eu adoro dormir.
Eu também adoro comer. Então, a cobiça da carne, os desejos da carne também querem me arrastar. Mas o que diz na Bíblia? A cobiça da carne rejeita o Espírito. E o desejo do Espírito é inimigo da carne. Então, esses dois são inimigos. Então, se tem Espírito Santo, você quer viver no mundo, na carne, então o Espírito Santo fica desconfortável com isso. Mas quando eu quero seguir pela fé o Espírito Santo, a carne fica gritando: ah não, como você vai viver pela fé? Então as pessoas que não têm essa exata separação, não conseguem viver nem espiritualmente e não conseguem nem viver na carne. Elas ficam vivendo no meio. Elas, seguindo a carne, no final, acabam vivendo como uma pessoa que pertence à carne. Na igreja, tem um ancião Pamunté que ele testemunha assim uma vez. Ele frequentava a igreja de Ilsan, e aquele pastor de Ilsan, ele tinha a mãe, né, dele. E o pastor falou para o ancião Pamunté levar a mãe dele para o retiro. Mas o ancião pensou como? Isso não faz sentido. Ela fica desconfortável até de ficar em casa. Mas como eu vou levá-la para o retiro? Ele pensou, nossa, vai ser muito desconfortável. Mas ele não tinha como rejeitar a palavra do pastor. Por isso ele pegou a sua mãe, né, ela era idosa, e foi para o retiro. E depois que acabou o retiro, quando ele foi para casa com ela, a mãe dele e a mãe dele e a esposa dele foram para a sauna e ela se assustou. Deus fez ela ficar saudável lá no retiro. Antes, não dava nem para imaginar ela tomando banho lá na sauna. E naquele tempo ela falou o quê? No mínimo, ele falou o quê? Tudo que a igreja decide é melhor do que eu decido. Naquele tempo ele decidiu o coração dele. Quando eu vejo, a minha mãe parecia que não podia ir para o retiro, parecia que ia ser difícil, parecia que nada ia dar certo. Mas seguindo a voz do servo, eu levei a minha mãe para o retiro e ela viveu um momento muito bom, cresceu a fé dela, ela ficou mais saudável. Desde então, ele nunca mais escolheu o seu próprio conceito, deixando o conceito da igreja. Ele falou que de qualquer jeito ele queria seguir o conselho da igreja. Então, quando a gente recebe tentação do mundo, o coração das pessoas flui da mesma forma. As pessoas que viajam no deserto veem miragem. E o que é uma miragem no deserto? Não existe ninguém que viaja no deserto não sabendo que existe miragem. Sim, mesmo a gente não indo viajar para o deserto, a gente sabe que existe miragem. Viajando no deserto, você fica com sede, você fica cansado, você fica querendo encontrar um oásis. E falou que ali longe você enxerga um oásis. E você pergunta para o seu guia, olha, ali não é uma miragem? Sim, aquilo é uma miragem. Se você seguir, você vai morrer. Então, escuta o que eu estou falando. Sim, é verdade, é uma miragem. Você não pode seguir isso. Mas, sabe o que é estranho no coração do ser humano? O que é bom aos meus olhos parece que vai dar certo se eu seguir. Mas o que eu enxergo como sendo ruim parece que se eu seguir vai dar errado. Se você tem o desejo de encontrar um oásis, então a miragem você vai enxergar como um oásis. Então você tem que colocar uma separação. Aquilo é uma miragem. Mas que coração surge?
E aquilo talvez seja um oásis. A gente pode estar vendo errado. Será que não é um oásis? A gente julgar daqui, não, acho que ali é um oásis. É um oásis. Guia, você também pode estar errado. Aquilo é um oásis, não é? Não, não é. Você acha que eu não conheço um oásis? Você só me segue, aquilo é uma miragem. É uma miragem. Escutando o que você diz parece uma miragem, mas talvez pode ser um oásis. Então, como é que são as pessoas? Porque elas estão com muita sede, porque elas estão muito cansadas. Elas querem encontrar um oásis para descansar. Mesmo sabendo que aquilo é uma miragem, mas surge o coração de desejar que aquilo seja um oásis. Então, vê uma miragem e pensa que aquilo é um oásis, aquilo é um oásis. O guia fala, não. Aí ele fala para o guia, você está louco, você está mentindo para a gente, você quer nos matar. Aquilo lá não é uma miragem, é um oásis. E no final, ele seguindo a miragem, ele acaba morrendo. Muitas pessoas acabam morrendo dessa forma. Satanás, quando a serpente enganou Adão e Eva, tentou Adão e Eva, se você comer desse fruto, você vai abrir os seus olhos, você vai se tornar conhecedor do bem e do mal como Deus. Seus olhos se abrirão e você vai se tornar igual a Deus. Adão e Eva queriam se tornar igual a Deus. Olhando com esses olhos, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia agradável, desejável, boa para dar conhecimento. Parecia que se eu comesse ia ser bom, ia me dar sabedoria. Mas, partindo da palavra de Deus, no final, Adão e Eva comeram desse fruto, e eles ganharam conhecimento do bem e do mal, e por causa disso, mais do que acreditar na palavra de Deus, eles começaram a aceitar o julgamento que vem deles. E eles pensam que o julgamento deles é mais correto do que a palavra de Deus. Muitas pessoas vivem dessa forma. Um irmão caiu na tentação por causa de vários problemas. E eu sorri, eu falei, irmão, pensa um pouco. Se você pensar um pouco, você vai enxergar exatamente que as pessoas estão mentindo. Mas se você cair nessa cilada, a pessoa que não pensa, porque as pessoas falam coisas que combinam com o meu coração. Se combinar com o meu coração, as pessoas não querem confirmar. Elas simplesmente acreditam. Na Bíblia, tem uma palavra que a gente diz que tem que escutar duas partes. Então, porque senão eu fecho o coração, aí eu fico escuro, a gente tem que entrar nesse coração. Então, as pessoas que vivem dessa forma, a maioria delas, são pessoas que acreditam no seu pensamento, no seu julgamento. No começo da minha vida espiritual, foi em 1962. Então, eu experimentei o quê? Até agora, quando eu conto todas as coisas que eu passei, naquele tempo eu pensei que eu fazia bem, que ia dar certo, mas no final foi tudo fracasso. Até então eu não sabia disso, mas no meu coração eu penso que Deus me emprestou a sua visão. E quando eu vejo agora, eu pensava que eu era inteligente, eu era bom, eu pensava assim. Mas quando eu vi exatamente, Deus me mostrou que eu era completamente um fracasso. Por isso, dentro do meu coração, eu decidi o quê? Se eu seguir esse pensamento que surge dentro de mim, eu somente vou poder fracassar. Então, surgiu esse coração dentro de mim. Desde então, eu comecei a rejeitar todos os pensamentos que surgiam dentro de mim. E quando eu comecei a ler a Bíblia, tudo que
eu tinha enxergado até agora, abriu-se um novo olho e eu comecei a enxergar dentro da Bíblia um novo mundo. Dentro da palavra de Deus eu pude enxergar o coração de Deus. Eu pude enxergar o amor de Deus. É assim que Deus me ajuda. E assim, a vida em si começou a mudar. Então, a maioria das pessoas, embora tenham recebido a salvação, elas vivem felizes dentro do Espírito Santo, mas elas têm o desejo da carne, a cobiça do pensamento. Há pessoas que não estão negando a isso. Então, o motivo de não conseguir ter vida espiritual é porque quer viver pelo Espírito, mas a carne impede. Quer viver pela carne, mas o Espírito impede. Então, a carne e o Espírito ficam brigando entre si para você não viver nem de um jeito nem de outro. Então, nós que recebemos a salvação, Deus nos ajuda em todas as coisas, porque nós podemos enxergar isso. Para receber a condução do Espírito Santo, eu preciso aprender a me negar. Eu não sabia, eu pensava que eu era inteligente, que eu era bom. Mas quando eu me vejo e me pontuo, e eu vejo todas as coisas que eu fiz, realmente tudo foi fracasso. Então eu não posso seguir a isso. Pedro tinha um grande coração de acreditar em si mesmo. Jesus falou para todos, para Pedro, vocês vão me negar, vocês vão me rejeitar. Pedro falou o quê? Todos podem te negar, menos eu posso morrer pelo Senhor. Então Jesus falou o quê? Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E Pedro falou o quê? Senhor, mesmo que eu morra com o Senhor, eu não vou te negar. Ele acreditou mais no seu pensamento do que na palavra de Jesus. E naquele tempo, Pedro começou a negar Jesus Cristo. E aí ele estava se desesperando, estava triste, e ele voltou para o Mar da Galileia e Jesus Cristo foi ao seu encontro novamente. E quando ele se encontrou com Pedro, ele se libertou disso tudo e Jesus Cristo falou, apacenta as minhas ovelhas. E um dia Jesus Cristo, ele ascendeu até o céu. E os discípulos estavam reunidos orando e Pedro, de repente, ele levantou e falou, olha, pessoal, o Judas, ele vendeu a Jesus, ele abandonou esse apostolado e tem 12 tribos de Israel, então precisamos de 12 apóstolos, então vamos para poder governar, então vamos estabelecer mais um apóstolo. Isso é sabedoria do homem, não é condução do Espírito Santo. Então, as pessoas que receberam salvação, elas deixam o seu pensamento correto, perguntam para Deus, pedem a condução de Deus, perguntam para Deus como elas têm que fazer. Mas a maioria das pessoas, quando é bom para elas seguindo a sua carne, elas começam a fluir pelo lado oposto de Deus. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Dentro da igreja, se você fechar a boca e não falar nada, você começa a ter um coração desconfortável de ir para a igreja, o servo já não combina com o seu coração, você já não quer mais ir para a igreja. Então, Satanás coloca muito desse tipo de pensamento dentro de vocês. Então, se você sentir desconforto de ir na igreja e ficar com... Então, fica de boca fechada quando vai para a igreja, então a murmuração vai crescendo e você começa a fluir para a carne, para a carne, para a carne. Mas, pelo contrário... Porque as pessoas que receberam salvação têm o Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa que seja, que se negar a sua pessoa e seguir a Jesus Cristo, tem que negar a sua pessoa. Parece que é bom para mim, parece que é correto, parece que eu fiz bem. Mas, largando tudo isso... Então, Jesus Cristo, ele começa a nos mostrar o caminho dele. Eu também. Tem vezes que parece que isso vai dar certo. Várias vezes acontece isso. E tem vezes que eu sigo o meu pensamento e deixando isso de lado, eu oro diante de Deus. Deus, o meu pensamento é assim. Deus, recebendo a condução de Deus, da igreja, do servo, dessa forma... A cobiça da carne que eu queria seguir,
E a condução do Espírito Santo começa a aparecer de forma bem diferente na minha vida. Ah, isso daqui é meu pensamento, isso aqui é cobiça da carne. Se eu seguir isso, eu vou fracassar, eu vou falir. Então, tem que ter essa separação exata. Isso é a condução da palavra de Deus. Se eu ler a Bíblia e isso não é a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus tem o coração de Deus, a vontade de Deus. Se eu descobrir a vontade de Deus, surge força, alegria. E se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que tenha pessoas que fiquem contra você, você pode fazer esse trabalho precioso de salvar as almas. Pedro, ele cometeu um grande erro de novo. Ele negou a Jesus Cristo 3 vezes, foi um grande erro. Mas um outro erro que ele também cometeu, no lugar de Judas Iscariotes, Deus tinha escolhido o apóstolo Paulo, assim como eu falei aquela hora de Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia exatamente que isso era a condução de Deus. Por isso não pelo homem, não pela vontade do homem, mas pela vontade do Deus Pai, eu me tornei apóstolo. Mas naquele tempo, Pedro estabeleceu Matias, né, fazendo votação, e escolheram. E esse Matias, ele impediu muito o ministério de apóstolo Paulo. O Matias, ele ficava se fazendo de apóstolo, não reconhecia Paulo como apóstolo. Por isso, Matias deu muita dificuldade para Paulo. Por isso, em Gálatas, Paulo falou: não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o Paulo. Eu me tornei apóstolo por meio de Deus. Então, quem é que se tornou apóstolo pelo homem? Foi Matias. Mas ele nem era apóstolo e ficou no lugar de apóstolo só para receber reconhecimento humano. Mas o apóstolo Paulo não foi reconhecido como apóstolo de Deus e ele passou por muita dificuldade por causa disso. A Bíblia diz: o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Os pensamentos da carne que surgem dentro de você, parece que não são grandes coisas, parece que esses pensamentos da carne estão mais próximos de vocês, combinam mais com o seu pensamento, por isso muitas pessoas vivem seguindo o seu próprio pensamento. Por isso, humanamente, parece que não cometeu grandes pecados, não fez muita maldade, mas se seguir o seu pensamento, isso é uma coisa muito medonha. Rejeita o Espírito Santo de Deus. Então, a pessoa que recebeu salvação, depois que ela entra na igreja, recebendo a condução do Espírito Santo, está escrito: arrependei-vos e crede em Jesus e no perdão dos pecados. Eu tenho que me arrepender do quê? Que eu sou muito sujo e mal. Sempre que eu quero viver vida espiritual, sempre surge o pensamento mal, surge lascívia, surge ódio, surge esse tipo de pensamento. Ah, é isso que me corrompe. Ah, é isso que me impede de viver pela fé. Se você perceber exatamente isso, se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Você vai ter esse resultado. Por isso, as pessoas começam a largar o seu pensamento. E desde então, o Espírito Santo de Deus vai aparecer e vai começar a nos conduzir. No começo, quando eu vim para Seul, eu tive algumas dificuldades. A maior dificuldade que eu tive foi que o pastor Oh Chung-gyu, ele estava internado no hospital Hanya. Então, ele estava lá no hospital
Então, toda quarta-feira tinha que pagar o hospital. E a minha cunhada, ela trabalha como enfermeira lá. E uma vez eu fui lá visitar o pastor no hospital. E indo, eu me encontrei com a minha cunhada. Porque eu fiquei preocupada com a conta do hospital daquela semana, né? Eu perguntei sobre isso para minha cunhada. E a minha cunhada falou o quê para mim? Você tem dinheiro? Se você tiver dinheiro, é bom pagar. Naquele tempo, então, eu não tinha que pagar só isso, eu tinha que me mudar de apartamento, e tinha a igreja de Cheongnam, tinha a igreja de Songbuk. Então, era um momento com muita dificuldade de dinheiro, né? Mas aí, ele estava com a conta do hospital atrasada, e eu tive que coração. Por que Deus está fazendo eu utilizar tanto dinheiro assim de uma vez? E eu pensei, Deus continuamente está fazendo eu gastar bastante dinheiro. Então eu acho que eu vou gastar bastante dinheiro. Sem saber disso, eu falei. E aí, eu peguei o carro e continuamente isso ficou na minha cabeça. Isso é um trabalho de Deus. Deus vai fazer eu gastar esse dinheiro. Mas pela graça de Deus, em pouco tempo, toda aquela quantia foi preenchida. E por último, a gente tinha que ir para aquele apartamento e faltava muito dinheiro para a gente dar para o calção, né? E eu fui para a igreja de Jeju-do, da ilha de Jeju, para fazer conferência. Então, eu falei, quando eu estiver lá, vocês fazem a mudança. E quando eu voltar, que já esteja tudo mudado. E quando eu cheguei naquele dia, as irmãs, os irmãos, eles estavam reunidos no apartamento, preparando comida, conversando, bem assim, alegres. E o que eu estava mais, assim, curioso, eu não sei como eles conseguiram pagar o calção, né, da igreja. Aí naquele tempo ele era um diácono da igreja, mas hoje é pastor, né? E eu chamei ele. Resolveu bem o problema do dinheiro? Resolvemos tudo, pastor. Como foi? Tudo resolvido. Eu falei, como? Tudo resolvido. Eu também não sei até hoje como foi tudo resolvido. Será que foi esse irmão? Ou quem será que foi? Ninguém na igreja tinha tanto dinheiro assim. E naquele tempo, no meu coração, Deus, ele faz a gente gastar muito dinheiro porque ele vai nos dar muito dinheiro. Quando eu penso agora, era um dinheiro assim de uma grande quantia. E eu vi ele resolvendo cada coisa. E depois disso, teve muitas coisas assim que aconteceram. Quando a gente comprou o terreno no Quênia, quando a gente comprou em Tedok, quando a gente comprou em Sholbat. Esses dinheiros também em Benin, quando a gente construiu o nosso centro lá em Benin, esses grandes trabalhos, a gente não podia nem imaginar. Mas Deus preparando todas essas coisas, Ele estava me conduzindo. Essa vez em Zâmbia, em Malawi. Agora eles estão construindo lá em Malawi, em Johannesburg. Então, no meu coração, eu tive o coração de que Deus faria. Até agora, a missão assim começou assim do nada, sem nada. Mas agora nós enviamos missionários para o mundo inteiro. Eles também
enviam missionários. A gente gastou muito dinheiro. Nós, embora não sejamos pessoas que podemos suportar tudo isso, mas a cada momento, Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele nos dá fé de que Ele vai cuidar disso tudo. E quando eu vejo Deus conduzindo isso, eu fico muito grato. Deus, Ele mexe, toca no coração dos irmãos, faz eles participarem, e eu fico muito grato com isso. Na outra vez, eu queria ir para Benin. E os irmãos, eles estavam me dando tanto dinheiro, assim, para eu ofertar lá. Meu coração ficou tão quente quanto a isso. E a gente, querendo fazer a palestra de educação emocional, a gente reuniu os estudantes. A gente continuamente fez essa palestra, pregamos o evangelho. Foi muito gratificante. Então, o governo do Vietnã é comunista, mas dessa vez, quando eu for para o Vietnã e for assinar o documento que eles me derem, eu legalmente poderei fazer essa palestra de educação emocional para muitos estudantes. Então, eu fico muito grato por isso. Eu fico grato pelo terreno que nós ganhamos em Benin. E também podendo pregar, ensinar o mundo do coração para os estudantes do Vietnã. Não são todos universitários, né? Então, por um ano, a gente vai poder vai fazer essa palestra de educação emocional e falamos, né? Depois de um ano, vocês comparem como esses estudantes vão estar. E agora, são as pessoas que vão se formar nessa palestra de educação da mente, jovens que estão presos no seu pensamento vão se libertar disso e pela fé vão se tornar jovens iluminados e vão conduzir o Vietnã. Quando eu penso nisso, eu fico muito assim... Eu fico assim com muita expectativa. Então, por meio dessa palestra da mente, por meio da palavra do filho pródigo, como flui o nosso coração através do Lameque, como um virou o criador de bois, depois o outro tocou música, depois o outro se divertia com instrumentos que cortavam. Como eu posso explicar tudo isso através da Bíblia para eles, né? Então, tive muitas dificuldades, mas Deus continuamente abriu as portas. E essa palestra de educação emocional, não existe em nenhum lugar desse mundo. Ele somente fala, muitas pessoas falam sobre a teoria da mente, mas não existe o processo de transformação. E foi assim que nós fomos reconhecidos. Por quê? Porque Deus nos concedeu graça. Agora, por meio de muitos governos, eu já falei para vocês, o governo do Quênia, eles pediram para a gente fazer, educar 240 mil estudantes. Eles lá em outro país pediram, em Filipinas pediram para a gente educar 280 mil estudantes. Então as pessoas ao nosso redor agora não sabem sobre o mundo do coração, somente seguindo a cobiça da carne vão acabar fracassando. Mas conhecendo o mundo do coração, aprendendo o autocontrole, aprendendo a ter vida espiritual, aprendendo a meditar, como resolver os problemas. Se aprender esse mundo do coração, o coração ficando forte, a vida fica forte. A pessoa que não tem mundo do coração, pequenos problemas quebram a família, quebram a vida. Quando surgem pequenos problemas, não sabe como resolver esse problema. Mas quando eu vejo Deus, através dessa palestra, Ele está ajudando muitas pessoas, né? Pessoal, a Bíblia diz assim,
qualquer um que seja, que negar a si mesmo. Se você tiver 2 pensamentos dentro de você, isso é um grande problema. A outra vez, quando eu vim para Benin, eu fui para outra vez que eu fui para Benin, eu fiz muita diarreia, eu não estava muito bem. E o ancião Juan, ele me deu o remédio da malária. E depois que eu tomei esse remédio, eu fiquei curado em 1 dia. Se tem doença no nosso corpo, tem que ser curada essa doença. Se dentro de nós, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, a sua família, o seu futuro, a sua velhice, quando você deposita nas mãos de Deus, não existe nada mais perfeito. O pensamento da carne, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, porque eu dou meu coração para isso. Então, eu acabo não vivendo nem pela fé e nem pela carne. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Estimados amigos, a palavra da Bíblia, hoje de manhã, Pedro, no lugar de Judas Iscariotes, ele escolheu Matias para ser um apóstolo. Ele achava que ele estava fazendo bem, mas isso aconteceu pelo método humano, não foi por meio da vontade de Deus. Então, isso se tornou um grande problema para rejeitar o trabalho de Deus, porque a pessoa que Deus escolheu foi o apóstolo Paulo. Mas Pedro escolheu Matias e o estabeleceu na posição de apóstolo. Isso se tornou um problema. Assim como Pedro fez isso, por mais que você pense profundamente, o pensamento que surge dentro de mim, isso vem de Satanás. Então, abandonem a cobiça da carne e quando vocês forem conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, vocês vão receber muita bênção e graça. Vocês vão se tornar um com Deus, vocês vão se tornar pessoas espirituais. Qualquer coisa que vocês fizerem, a mão de Deus vai lhes ajudar, vai lhes abençoar, vai fazer você viver uma vida gloriosa e abençoada. Eu acredito piamente nisso. Vamos todos orar juntos.